Boa tarde a todos. Nós vamos começar o trabalho dessa tarde. Vou pedir a todos que desliguem os celulares, pois é muito desagradável tocar no meio da palestra. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer aos estados que estão ligados a nós. Essa palestra vai ser transmitida para todos os estados, aos nossos colegas das regionais, dos estados. Obrigado pelo apoio na divulgação. É um prazer estar novamente aqui, trazendo um assunto que, claro que para nós, de gestão de pessoas, é um assunto assim inebriante, né? Nós gostamos muito. E é bom ver pessoas de outras áreas presentes, se preocupando. Quando a gente pensou nessa palestra de hoje, pensamos, né, no momento, que é o momento da chegada de novos servidores, e qual seria o tema, né? Então, nada melhor do que o professor Carbone para falar sobre capital humano nas organizações. E falar do servidor público, que é a nossa realidade, o serviço público. Então, hoje, estamos aqui com o professor Carbone, que tem um currículo respeitável. O professor Pedro Paulo Carbone, ele é graduado em administração pela Universidade Federal de São Paulo, é especialista em marketing pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele tem MBA executivo pela Manaquei, ele é especialista em novas tecnologias da educação pela SUNY Universidade de Nova York, é especialista em gestão da cultura organizacional e mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas e doutor em economia de empresas pela Universidade Católica de Brasília. Ele é gestor renomado, ele trabalhou muitos anos no Banco do Brasil, ali ele ficou muito conhecido, e esteve à frente da Universidade Corporativa do Banco do Brasil. Hoje, ele atua como consultor em várias empresas públicas, e temos o prazer de contar com a presença dele, nos orientando no projeto de gestão por competência do Ministério Público. O projeto de gestão por competência, ele não é da SGP, ele é de todo o Ministério Público, ele está caminhando, não é uma caminhada fácil, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de cultura organizacional, mas a gente vai caminhando e vai conseguir chegar lá, né? Não é um projeto de curto prazo, é um projeto complexo, que impacta em todas as áreas de gestão de pessoas e impacta diretamente nos servidores. Depois, o professor Carbone vai falar sobre o projeto também. Mas eu gostaria, nesse momento, de passar a palavra para o doutor Lauro Cardoso, secretário-geral do Ministério Público. Gostaria também de agradecer a presença do doutor Danilo, secretário-geral adjunto, a presença da doutora Áurea, que veio nos prestigiar. Obrigado mais uma vez a todos vocês. Bom, boa tarde a todos. Doutora Áurea, subprocuradora-geral, Danilo Dias, secretários, os colegas. O professor Pedro Paulo Carbone irá ministrar uma palestra sobre gestão por competências, tendo como objetivo motivá-los e envolvê-los nesse processo a cargo da Secretaria de Gestão de Pessoas, que seria uma forma de conscientização desse novo modelo, que, na verdade, organiza as competências necessárias e esperadas dos servidores públicos, dos nossos servidores, para a execução das tarefas necessárias ao desempenho de nossas funções.
Simples assim. Essas competências, dentro de um projeto de fôlego da Secretaria de Gestão de Pessoas, a definição de conhecimento irá orientar a definição dessas competências, irá orientar também todo o processo de desenvolvimento, né, de conhecimentos, habilidades e atitudes, tal como previsto no nosso planejamento estratégico. Então, a competência não altera em si os nossos cargos, mas deixa claro, de forma simples e objetiva, o que é esperado dos servidores no exercício de suas atividades para que o Ministério Público Federal atinja suas metas, seus objetivos, considerando a sua missão constitucional e a missão estabelecida, missão e visão estabelecida no nosso planejamento estratégico. Então, o Ministério Público ele tem proteção do regime democrático, combate à corrupção, combate à criminalidade, defesa dos direitos dos cidadãos. Então, são os focos principais de nossa atuação, além de todos os interesses difusos, defesa da ordem jurídica, interesses difusos, sociais, transindividuais, sociais indisponíveis, individuais indisponíveis. Então, esse processo de definição das competências, que culmina na gestão por competências, é para que possamos atingir esses objetivos. Não vamos aqui criar o melhor gestor público como um fim em si mesmo. Nossos gestores públicos e nossa organização e toda a nossa infraestrutura administrativa e tecnológica é para que o Ministério Público Federal consiga realizar suas atividades previstas na Constituição e objetivamente definidas no nosso planejamento estratégico. Então, com esse objetivo que nós vamos. Não há fórmula mágica, as pessoas não vão, do dia para a noite, alterar a sua forma de trabalho, mas vai permitir, com certeza, que a Secretaria de Gestão de Pessoas aperfeiçoe seu processo de educação e seu processo de promova e apresente proposta de organização e também a organização que seja adequada ao desenvolvimento das nossas atividades e também a alocação da nossa força de trabalho de forma que a gente consiga atingir nossos resultados de forma eficiente e efetiva. Então, com essas palavras, eu passo a palavra ao nosso palestrante, né? Não sei se a sequência é exatamente essa, que aqui a informalidade não necessariamente faz parte do nosso dia a dia, mas também não necessariamente não corresponde ao grau de importância que é essa palestra para nós. Então, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Lauro. Eu vou ficar aqui porque eu vou ter retorno da máquina. Tá. É isso aí. Bom, boa tarde a todos e a todas. Mas aí, boa tarde, queria ouvi-los. Muito obrigado. Agora nós estamos unidos aqui, interligados. E aí, antes de mais nada, eu gostaria de fazer meus agradecimentos, porque é uma honra para mim, extraordinária, de estar aqui na Procuradoria-Geral da República, pela importância institucional dessa organização para o destino da nação brasileira. Então, verdadeiramente me sinto emocionado e muito agradecido de estar aqui com vocês, podendo conversar um pouco sobre esse tema tão importante, como o Dr. Lauro falou para nós, com muita sabedoria e muito foco. A coisa é simples, não é complicada. Nós precisamos que as pessoas sejam competentes, que os servidores sejam competentes para poder fazer um trabalho extraordinário e dar os resultados
que o Ministério Público, que a Procuradoria-Geral da República precisa. Então, agradeço aqui em especial ao secretário-geral, Dr. Lauro, ao secretário-geral adjunto, o Dr. Danilo. Agradeço à secretária de Gestão de Pessoas, Sabrina. Agradeço ao secretário adjunto, Renato. Agradeço à Nádia, que é a gerente do projeto de competências. Agradeço ao Fábio, que é o gerente substituto do projeto. E agradeço também a toda a equipe do projeto de gestão por competências, que tem me acolhido de uma maneira incrível aqui na Procuradoria. Bom, dou boas-vindas aqui a todos os presentes no auditório da Procuradoria-Geral da República e também dou boas-vindas aos membros e servidores das 32 unidades, né, do MPF que estão nos assistindo aqui nos estados. Muito bem, então nós vamos falar sobre esse tema, gestão por competência, que é um tema, ele é um tema novo, mas ele é um tema simples, né? Ele é um tema simples na medida que a gente retoma a importância sobre a contribuição funcional do servidor ou do empregado, se é numa empresa privada, para os destinos da organização. E vocês vão verificar ao longo da palestra que a metodologia é uma metodologia de encaixe. Você encaixa a motivação e as competências do indivíduo para aquilo que a organização precisa. O ser humano é extraordinário e sempre ele detém muitas competências. O ser humano, qualquer que seja, daquele que tem a mais humilde profissão, aquele que tem a profissão mais importante ou a função mais importante no país, todos são extraordinários e todos têm as suas competências pessoais magníficas. Ocorre que as organizações precisam de competências específicas para que elas possam cumprir sua missão, seja ela social, econômica, política. E para isso as pessoas precisam estar focadas, elas precisam ter foco no seu trabalho. Não adianta o profissional ser extraordinário para si próprio só. O Dr. Lauro comentou isso na abertura da palestra. As coisas são simples. E na administração pública brasileira, nós temos um contingente de servidores que são extraordinários, mas muitos procurando desenvolver competências pessoais que resolvem os problemas da sua vida. E em alguns casos não desenvolvem as competências que são necessárias para alavancar as organizações. Então vocês vão estar de frente desse método, aonde cria o elo, aonde as competências do servidor são coladas às competências dos órgãos, do órgão onde ele trabalha. E com isso a sinergia ocorre. Mas antes de começar a falar do tema, eu preciso abordar a questão do mundo de RH. Porque o mundo de RH, a priori, é um mundo que cabe qualquer discurso. Todos nós conhecemos de RH de uma certa maneira, porque no mínimo a gente é sujeito de ação de RH. Não falo objeto de ação, porque essa palavra não cabe. Mas no mínimo a gente é sujeito de ação de RH. E a gente analisa a nossa carreira, a gente analisa, né, o nosso desenvolvimento profissional, a gente analisa nossas atribuições e a gente tem opinião sobre o tema, né? Mas quando você vai para o mundo de RH, que não diria que era mais superficial, mas que é mais corriqueiro, você começa a se deparar com um conjunto de terminologia onde tudo parece sinônimo. E o sentido que dá é que a palavra, o termo, não tem valor. Se tudo é sinônimo, as coisas não têm mais valor. Então, por exemplo, qual a diferença entre gestão de pessoas e gestão por competência? Será que gestão de pessoas não está preocupado com competência? Ou competência não está preocupada com gestão de pessoas? Então, por exemplo, nós temos lá gestão de recursos humanos, que é um termo clássico, né? Nós temos aí gestão de pessoas, outro termo clássico. Nós temos gestão, né, de ou por competência, outro termo que tá chegando. Nós temos gestão do capital humano, nós temos gestão do capital intelectual. E a pergunta o que é? Tudo isso aqui é sinônimo? Seria razoável você entrar dentro de uma área de especialidade, de governança, com um conjunto de palavras, todas significando a mesma coisa,
Isso não é razoável. Vocês vão ver que nós vamos definir isso e vão perceber uma coisa extraordinária. Tudo isso aqui é muito importante e interrelacionado. Então, a primeira definição, vamos começar com as definições terminológicas que definem o mundo de RH e as suas demandas, no sentido de que a palavra, né, tem valor e tem sentido. A primeira seria o seguinte, o termo recursos humanos. O termo recursos humanos é um termo clássico. Inclusive, toda a indexação de bibliografia, de produção, seja ela científica ou não na área, ela é indexada a partir dessa palavra-chave recursos humanos, dada a importância que o termo pegou, né, no mundo, né, na produção, em cima de conceitos e técnicas nessa área. Ocorre que quando você vai estudar o termo recursos humanos, você percebe que recursos humanos está cuidando de processos. RH cuida de processos. E quais são os processos? Nós temos treinamento, temos seleção, temos movimentação e temos remuneração. Ocorre que, paradoxalmente, treinamento não é gente, seleção não é gente, movimentação não é gente e remuneração não é gente. Isso são processos, né, que são estruturados dentro de uma organização para transformar as pessoas em profissionais cada vez melhores. E por que eu faço essa analogia? Porque uma pessoa treinada não é necessariamente uma pessoa competente para o trabalho. Porque se o treinamento não é bom, ele não construiu competência no trabalho. Ele não gerou, não desenvolveu competência. Portanto, se eu ficar preso ao processo, eu esqueço o sujeito, que é o ser humano. Por isso se criou a chamada gestão de pessoas. Porque a gestão de pessoas, ela está também preocupada, né, com o indivíduo, porque gestão de pessoas cuida de gente. E quando eu olho para uma pessoa, eu não olho se ela está treinada ou não treinada. Eu preciso olhar se ela é competente ou se ela não é competente para o trabalho. Eu nem vou usar o termo incompetente, né? Porque o contrário da competência é a ausência de competência. Quando eu falo que alguém não tem competência, é a organização que tem responsabilidade social sobre ela. Agora, o termo incompetência é um termo delicado, né? Que a gente define, os profissionais de RH definem, a pessoa incompetente é aquela que usa a competência contra a organização ou contra os seus colegas, né? Então, a ideia é o seguinte, olha para uma pessoa, essa pessoa é competente ou é sem competência? Essa pessoa é uma pessoa com autonomia no trabalho ou é uma pessoa sem autonomia? É uma pessoa descomprometida ou comprometida? É uma pessoa doente ou saudável? É uma pessoa que tem autoestima e pode trabalhar ou não? É uma pessoa satisfeita ou insatisfeita? É evidente que os recursos humanos, né, que cuidam dos processos, os processos são subordinados ao tipo de profissional que eu quero. Então, se eu quero um profissional competente, eu preciso de um treinamento, ou eu preciso de uma forma de desenvolvimento que o transforme num profissional competente. Você olha para duas dimensões simultâneas, olha para o processo e olha para as pessoas. E as duas atividades são extraordinárias. Elas não são sinônimos nesse sentido, elas são atividades que são complementares. E agora, nós cuidamos dos processos, cuidamos das pessoas. Para quê? Porque nós queremos resultado. Aí surge uma terceira disciplina nessa área, que é a disciplina do capital humano, ou da gestão do capital humano. E como o próprio nome fala, é verificar o impacto do humano, é evidente, das competências humanas e suas relações no capital. E o capital não é no sentido financeiro só, porque o capital aqui da Procuradoria-Geral da República é a sua ação social, né, extraordinária, tentando construir, né, melhorar a justiça, seja ela social, econômica, ambiental, seja qual for. Então, de maneira que o estudo do capital humano, ele tem um foco nos resultados. Eu quero ver o impacto das competências e do clima. Isso é uma questão importante que vocês vão ver. As competências não são um fenômeno isolado. E por que as competências não são um fenômeno isolado? Porque um indivíduo pode ser competente para o trabalho e ele não ter ambiente para poder externalizar essa competência. Ou porque ele está doente, está no hospital, a competência dele foi embora.
Se ele não deixou nada escrito, a competência dele desapareceu. Então, de forma que eu vou, no estudo do capital humano, nós vamos ver o impacto das competências e do clima construído na organização nos resultados dessa empresa, dessa entidade, desse órgão. Portanto, agora já está claro, né? Quando a gente fala de recursos humanos, estamos falando de processo, como falando de gestão de pessoas, estamos falando de gente. E como falamos de capital humano, falamos de resultado, do impacto. E são 3 metodologias distintas, são 3 áreas de desenvolvimento. E o profissional de RH só é completo quando ele consegue ter uma dimensão nessas 3 áreas. E aí a pergunta que a gente faz, gente, então, o que é capital humano de uma organização? Porque você já sabe que capital humano de uma organização é algo extraordinário, que faz ela alcançar os resultados. Como é que a gente pode definir isso com mais clareza? E para a gente entender isso, eu vou trabalhar uma analogia. Então, será que podemos simplesmente resumir capital humano de uma organização como a soma linear das competências dos seus funcionários, dos seus servidores? É como se eu dissesse o seguinte: será que o capital humano da Procuradoria-Geral da República, se nessa sala, se nesse auditório nós tivéssemos todos os servidores, será que é a soma linear? Será que é isso? Eu vou afirmar que não é, por uma simples razão. Estou dizendo o seguinte, ó, a soma das competências do funcionário, do servidor 1, 2, 3, não é igual ao capital humano da organização. Por quê? Por uma simples razão. Nós temos 2 capitais humanos operando simultaneamente dentro de uma organização. O primeiro é o capital humano do indivíduo. O segundo, o capital humano da própria organização. Ocorre que o capital humano do indivíduo, ele desenvolve para viver a escola, onde ele aprende, competências de aprendizagem. Ele desenvolve capital humano para viver a família. Vocês sabem, até o filho tem que desenvolver competência para viver com o pai, né? Choque de geração. O pai tem que desenvolver competência para viver com o filho da geração Y. Eu estava conversando com a Sabrina aqui. Essa geração tem um caráter diferente, né? Porque ela está embasada num sistema de comunicação que tem uma outra lógica, né? É claro que a gente procura se adaptar, mas eles já nasceram, né, embargados numa tecnologia digital extraordinária, então tem uma maneira de enxergar a vida diferente. O indivíduo desenvolve competência para viver os vários trabalhos que ele vive ao longo da vida dele, né? Ou seja, o indivíduo desenvolve capital humano para viver a vida. Ocorre que, no âmbito da organização, a organização precisa do capital humano para desenvolver os seus produtos, os seus serviços e alcançar os seus resultados. Nós estamos com um problema na tela e aí não está aparecendo a outra parte. Mas o que ocorre é que o capital humano da organização, ele tem foco fundamentalmente no alcance dos resultados. Então o que ocorre? Né? Cumprir a sua missão e obter os resultados. Então o que ocorre é que o capital humano do indivíduo e o capital humano da organização, eles podem ser chamados de capitais isomórficos. O que é ser isomórfico? Eu me lembro que quando eu era pequeno, o meu pai me levava para uma cidade chamada Mairiporã, que tinha uma casinha pequenininha ali, e meu pai adorava ir caçar rã, era o hobby dele. E o pequenininho tinha que ir junto, né? E meu pai vivia falando para mim o seguinte: filho, tem um sapo que parece rã. Se você pegar esse sapo aí, ele vai jogar o leite em você. Então você presta atenção, né? E aí eu falo, mas pai, mas se o sapo parece rã, como é que eu vou saber? Ele falou, você tem que contar os dedinhos da perna dele, né? Se ele tiver par, é sapo. Se tiver ímpar, ele é rã. E eu ficava lá olhando, né? E até o dia que eu me enganei, né? Não sei se o sapo tinha perdido um dedo. Aí o que aconteceu foi que o sapo me espirrou o leite né? Que é aquele veneninho que ele na cara e dá uma pequena alergia, né? E aí o que ocorre? Você tem 2 animais que eles parecem que são iguais, mas eles são diferentes. Então eles são ditos que são isomórficos. Então estou trazendo esse conceito para dentro do conceito de capital humano. O capital humano do indivíduo, ele constrói para a vida, portanto ele tem um caráter horizontal.
Olha, pessoal, isso é muito poderoso, né? Para nós vivermos a vida, nós temos que desenvolver múltiplas competências em vários campos de ação. Então, as nossas competências, ela tem um caráter horizontal, para que a gente possa fazer frente a todos os desafios que a gente vive. Ao passo que a organização precisa de um capital humano vertical, porque ela tem uma competência específica, né, que é fundamental para poder alcançar seus resultados. Então, o que ocorre? Quando que a gente une, quando a gente dá o elo, quando o capital humano do indivíduo tem vínculo com a estratégia e com os resultados desejados, ele se transforma em capital humano organizacional. Isso é muito poderoso, porque o conceito simples tem poder enorme, né, para que a gente possa agir. Quando eu compreendi isso com clareza, claro que o modelo de competências ele tem isso no seio dele, né? No centro, esse conceito é nuclear. Se você quer implantar um modelo de competência, você tem que colar a competência do indivíduo à competência da organização. Foi só nesse momento, eu trabalhei 30 anos no Banco do Brasil, que eu entendi que aquele profissional que era extraordinário em termos de competência pessoal, mas não agregava aos resultados, e olha que eu não estou falando isso do ponto de vista circunstancial, e eu não estou falando isso do ponto de vista pessoal, mas eu vi, durante a trajetória da minha vida, alguns colegas que ancoravam a sua vida profissional nas suas questões pessoais. E ocorre que muitas vezes as pessoas fazem isso, não é porque são más, não quero entrar nesse mérito, né? Hoje, por exemplo, eu costumo dizer que nós temos uma nova carreira no setor público, que é uma carreira entre organizações. As pessoas não estão erradas, porque se tem vários concursos públicos, as pessoas ficam prestando os concursos para melhorar o salário. Aí o que ocorre? Já tem casos aí de profissionais que estão há 15 anos, já ocuparam 6, 7, 8 cargos, e ele está em todo lugar e não está em lugar nenhum. Isso não quer dizer que a pessoa é irresponsável, não quer dizer nada, não estou querendo julgar, não é isso que eu quero falar. Eu só quero dizer para vocês o seguinte, um profissional para ficar top de linha em qualquer organização, em qualquer parte do mundo, precisa de 10 anos. Não existe. Pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo da experiência que o indivíduo carrega. Mas um profissional de ponta, fala, esse cara é bom mesmo, esse cara é extraordinário, precisa de 10 anos. Se esse cara fica 2 anos em cada local, não vai virar um profissional de ponta. Está em todo lugar, não está em lugar nenhum. Ele não tem culpa, porque esse é o mercado da administração pública brasileira hoje. Então, o fato é o seguinte, a organização tem um dilema, né? Esse e outros. E a questão é, eu preciso colar esse indivíduo aos resultados e à estratégia. Como é que eu faço isso? Esse é o desafio. E para fazer isso tem um método, né? E antes desse método ainda eu vou partir para a definição. Agora eu tenho os elementos necessários para poder definir o que é capital humano numa empresa. Olha só. Eu falei para vocês que o capital humano do indivíduo só se transforma em capital humano organizacional quando tem cola. Portanto, o capital humano organizacional é constituído numa primeira dimensão nas competências individuais. E eu vou reforçar, nas competências individuais vinculadas à estratégia e aos resultados. A gente fica muito preso às metáforas que ocorrem nesse mundo de RH. Por exemplo, hoje todo mundo fala em trabalho em equipe. Claro que não se tem dúvida que esse é o grande atributo, porque o ser humano ele é social e coletivo em essência. Se você tirar a coletividade dele, ele morre, ele deprime e morre, né? Então, mesmo quando a gente vê alguém isolado, está deprimido, né? Está fora do contexto, né? Então, nós somos alguém que precisa da coletividade para funcionar. Mas nós somos alguém. O ser humano é. A competência é. Então você pode ser um indivíduo que tem a competência para trabalhar em grupo. Ou você pode ser um indivíduo que tem a competência, mas não consegue trabalhar em grupo. Então isso é uma questão importante. Agora, o trabalho em grupo é muito dinâmico. Porque o seu grupo hoje de trabalho pode ser diferente do de amanhã, e que vai ser diferente do depois da manhã. Não é porque não mude as pessoas que estão ao teu lado, é porque o dinamismo da tua organização exige que você trabalhe, né, com múltiplos grupos de maneira simultânea. Então isso é uma competência, trabalhar e se relacionar bem, isso é uma competência, junto com outras. Mas o que existe é você. Você é, tua competência é. Se você consegue ter competência individual para trabalhar em grupo, você é melhor. E você ajuda mais a sociedade. Então,
O capital humano organizacional, ele é composto de competências individuais, inclusive de trabalhar em grupo, vinculadas à estratégia, resultado. Eu estou repleto de competências individuais para a minha vida. Filho, você é muito bom, você continua sendo um ser humano extraordinário, mas não para a nossa empresa, mas não para a nossa organização. Mas isso não basta. Por que que não basta? Porque eu preciso de contexto. E eu preciso do chamado contexto interno. E olha, há também o contexto externo, que talvez até caberia para a questão do MPR. Porque eu fiz um estudo no Banco do Brasil, esse estudo eu fui olhar o impacto das competências nos resultados da organização. E o que eu percebi, de uma maneira muito interessante, é quando o contexto econômico é favorável, as competências dos funcionários da empresa dão mais resultados, porque quando o contexto econômico não é favorável. E é óbvio, se eu estou numa região que tem dinheiro, eu posso orientar, por exemplo, o investidor a comprar, né, melhor da empresa, e a empresa ganha mais dinheiro, porque vende mais. Então, o contexto externo também é importante. E no caso da PGR, se não deixam vocês trabalharem por uma questão política, seja lá o também vocês não conseguem operar. Tem competência, mas não conseguem operar. Mas aqui eu trouxe em primeiro plano a questão do contexto interno. As competências individuais vinculadas aos resultados e à estratégia precisam encontrar um contexto interno favorável. Por exemplo, um contexto de saúde. Se as pessoas estão deprimidas, se as pessoas estão estressadas, se as pessoas estão desorientadas. Desorientadas não é porque estão loucas, não. Desorientadas porque não sabem o que tem que fazer direito, porque não está claro qual é o espaço ocupacional dela. Aí não tem como trabalhar. Se meu computador não funciona direito, né, toda hora ele fica caindo, se meu colega do lado me sabota, se meu chefe não está preocupado comigo, então tudo isso, meu subordinado me sabota. Tem lugares aonde você vai que o subordinado tem poder, vai lá, sabota o chefe. Quer dizer, eu preciso controlar, eu preciso blindar esse clima. Os protocolos, existem hoje os chamados protocolos de qualidade para o modelo de competência, que blinda tudo. É isso mesmo, blinda. Como vocês blindam a sociedade brasileira? Fazendo o trabalho que vocês fazem, inibindo, por exemplo, a corrupção. É blindar mesmo. E como é que você faz no âmbito de uma organização? Você já tem que, quando você faz, por exemplo, uma boa pesquisa de clima, você já começa a ver os sinais, por exemplo, de estresse na equipe, que vai desembocar em pessoas que vão para o hospital. Você pode agir com antecedência. Você já vê um comportamento gerencial inadequado e ajuda o gerente, porque muitas vezes ele não faz isso por má fé, ele faz isso porque ele não sabe como fazer diferente. Você tem conjuntos por exemplo, de funcionários, empregados, servidores, que eventualmente podem resolver boicotar um gerente sério, responsável. Isso a organização não pode permitir. É uma blindagem. Quando você blinda, a competência aparece, porque as pessoas têm um clima bom, podem trabalhar bem. Então, e tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, pessoal, é numa perspectiva empírico-científica. Eu não falo nada que eu não pesquisei cientificamente. Não é conversa, porque a fronteira em RH entre a conversa e a ciência, ela é muito tênue, né? Aquela conversa onde você projeta um mundo maravilhoso e você não consegue comprovar que aquilo é efetivo, né? Então isso aqui é minha tese de doutorado, é pesquisa empírica que eu fiz para estudar esses fenômenos. Muito bem, se eu tenho competências individuais vinculadas à estratégia e resultado, se eu tenho um contexto interno favorável, aí sim eu tenho o capital humano na minha organização. E olha que eu posso perder o capital humano, ter competência e não ter capital humano. Olha o nível não de complexidade, porque nós estamos vendo coisa simplinha, né? Não tem nada de confusão aqui, não tem nada de intelectualismo. Aqui é assim, competência vinculada ao resultado. Isso é simples. E um clima e saúde bons. Isso também é simples, né? Se eu tiver isso aí eu tenho mais resultados. Quer dizer, o resultado ele é decorrente. E não esqueçam que a competência é o meio. A competência é o meio para se chegar no resultado. Se a Procuradoria-Geral da República não tiver um trabalho extraordinário, o que eu vou falar? Nós somos competentes? Mas como, se a gente não alcança a nossa missão, né? Bom, e aí vem uma segunda pergunta. Então, como o capital humano corporativo, ele é construído? Como é que se dá esse cenário? Bom, a construção do capital humano organizacional, ele se dá pelas chamadas práticas de RH. E aí esse conceito é um conceito também muito poderoso, né? Bem simples e muito poderoso.
E por que ele é poderoso? Que é dito o seguinte, tem um teórico na área de cultura organizacional chamado Hofstede. Esse cara revolucionou o estudo da cultura nas organizações, quando ele declara publicamente, isso num congresso lá em Portugal, eu tive a sorte de estar lá, né, eu era executivo do BB, fui para lá, trouxe ele para o Brasil várias vezes. Ele declara nesse auditório que as organizações não têm valores. Eu era estudioso de cultura, eu estava 10 anos estudando cultura, eu sentei, né? E eu não entendi a força. Eu só vim entender esse cara 10 anos depois, ver como é que é a vida. Mas eu vi que ele era extraordinário. Porque as pessoas que têm coragem de defender conceitos, elas se expõem. Né? E aí a exposição é da pessoa que tem coragem de enfrentar a vida. Aí ele dizia o seguinte, na época, ele falava, as empresas não têm valores, porque os valores são definidos ou são construídos no seio das etnias e das nações. Então, por exemplo, o pessoal, os judeus têm valores da vida dele, né? da comunidade, da etnia deles. O Brasil tem valores, da nação brasileira. Né? Os americanos têm valores. Isso faz sentido, isso é lógico. E os valores da nação penetram na organização. Claro que você pode ter empresas multinacionais que elas são impactadas por valores da nação sede e da nação sede da empresa. Né? Então, talvez elas tenham, não vou dizer uma esquizofrenia, não é esse, mas elas têm problemas, às vezes, de valor contraditórios. Né? Então, por exemplo, você pega a cultura brasileira, não sou eu que estou falando, são os antropólogos, é caracterizada como uma cultura autoritária. Né? Tendo em vista o processo de colonização, Casagrande e Senzala, toda aquela história, que ele não vai entrar no mérito aqui, mas você pega uma cultura sueca, é uma cultura essencialmente feminina e participativa, né? Quer dizer, se uma indústria, se você leva empregados do Brasil para a Suécia, eles têm um sentido de controle dos empregados diferente que o sueco tem, né? Quer dizer, lá o processo de participação é muito mais intenso dado o mecanismo. Mas o Brasil, por exemplo, como todas as leis brasileiras, elas funcionam hoje na direção da inclusão, né, e da autonomia de cidadania. Essa cultura nossa está em transformação, né? Ela com certeza vai mudar. Mas por que eu estou trabalhando essa questão? Porque o Hofstede depois, um pouco mais para frente, ele vai dizer, as organizações adotam práticas. E as práticas têm cola com o valor que foi desenvolvido no seio de uma nação. Então, se a organização adotar uma prática participativa, o que vai ocorrer? Uma prática de RH participativa. O que vai ocorrer? Ela vai disseminar o valor da participação no ambiente de trabalho. Se a organização disseminar uma prática de RH centralizada, não vou dizer autoritária, o que vai acontecer? Vai acontecer que o centralismo vai dominar o processo. Se a tua organização precisa de inovação, o centralismo ele é horroroso para a inovação, porque ele opera na cabeça de poucas pessoas que centralizam o poder. Percebe qual que é a lógica? Então, a lógica da construção do capital humano, ele está preso às práticas de RH. E é dito que as práticas de RH geram resultados. Se as práticas de RH têm consonância com aquilo que a organização precisa, a performance da organização é melhor. Se as práticas de RH não têm consonância, os resultados são piores. Agora, não podemos esquecer que quem de fato gera o resultado é o ser humano, o chamado capital humano. E aí já começa o primeiro paradoxo, que todos os pesquisadores do mundo aí, eles não têm acesso à informação sobre o capital humano da empresa. Eles não conseguem enxergar, por exemplo, um pesquisador de uma universidade, a competência dos empregados, dos servidores de uma organização. Com isso, eles não conseguem estudar o resultado pela competência dos empregados ou pelo clima da organização, porque essa informação não é acessível. Então, se desenvolveu toda uma pesquisa focada nas práticas de RH. E o sentido é, boas práticas de RH geram capital humano que geram resultados. Então, o que nós vamos ver agora são as práticas de RH para entender o universo do modelo de competências. E vocês vão voltar a ver que não tem pirotecnia nenhuma. O que tem é uma metodologia forte, né? E uma metodologia, vamos dizer assim, bem estabelecida, que se cumprir o protocolo, vai dar certo e não tem como dar errado, em qualquer organização, né? Principalmente no setor público. Bom,
Então, as práticas de RH, que a literatura, baseada em pesquisas empíricas, dão como eficientes para a geração de resultados, são de dois caráteres. A primeira que eu falei são as práticas de RH focadas na competência. E a segunda são as práticas de RH focadas no clima e na saúde laboral. Vamos ver quais são elas. Nas práticas de RH focadas em competências, o que nós temos? Práticas de recrutamento e seleção focadas em perfis de competência. Bom, pessoal, só nesse ponto aqui, se vocês me permitem fazer algumas considerações, nós temos aqui um universo extraordinário de ação a nível de setor público. Por quê? Porque, a priori, as organizações do setor público terceirizam isso para uma organização. Muitas delas não têm a menor ideia, nem o método que foi feito, que foi construída a prova. Como deveria ser feito? A organização define as competências, tanto organizacionais como as competências setoriais, seja de área, de gerência, e as individuais. Com base nessa matriz de competência, você constrói uma prova de seleção para selecionar pessoas que tenham aquela competência. Veja só, que a prova é cognitiva, nós sabemos pelos limites da lei. Eu não quero criticar a lei. Claro que isso tem uma lógica. Selecionar muitas pessoas, eu não posso ficar fazendo dinâmica de seleção com essas pessoas. E nem posso operar só com base na experiência dela. O concurso público tem uma lógica, né, normativa e que tem cabimento, claro. Mas eu preciso controlar a empresa que me faz a seleção, que me faz o primeiro recrutamento. Então, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: nós estamos recrutando as pessoas que têm as competências próximas que a gente quer no Ministério Público? Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que têm mais vocação para trabalhar cá, para aqui. Tem pessoas que têm menos. Nós temos como chegar nessas pessoas, mostrando para eles que esse emprego tem foco na vocação dele. Então, esse é um primeiro trabalho que tanto o órgão público quanto a empresa que ganhou a licitação pode fazer. Segundo, nós temos que garantir que as perguntas que forem realizadas nas provas levem às competências que a gente quer do profissional que vai chegar a trabalhar no nosso órgão. E, ao final, a concessionária do serviço público tem que mostrar e comprovar que ela conseguiu alcançar. Primeiro, atrair aqueles profissionais que têm vocação para cá. Segundo, que ela perguntou algo que não media só cognição, media, em algum termo, competências que são importantes para a organização que está em seleção. Tem método para fazer isso. E a pergunta que eu faço é: por que a gente não usa o método? Porque não tem controle dele. Então, você começa o modelo de competência pensando nas pessoas que você atrai. A segunda dimensão são as práticas de desenvolvimento profissional focadas em competência. E aí vem um outro paradoxo, que eu durante muitos anos falei isso por feeling, né? Porque eu percebia, eu tinha uma organização com 100 mil funcionários, eu percebia que o treinamento não resolvia o problema da empresa. Então vocês imaginem, né? Eu ocupei a função de gerente executivo, né, e várias vezes ocupei a função de diretor, e eu falava: o treinamento que eu faço não resolve os problemas. Vocês imaginem a minha angústia. Eu com um monte de diretor da área de negócio em cima de mim, dizendo: precisa capacitar as pessoas, e eu não conseguia. Então eu já tinha o feeling, claro, né? Muita gente, né? Eu via que aquela ação de desenvolvimento que eu fazia não era eficaz. Então hoje eu afirmo: o treinamento não é a melhor âncora de desenvolvimento profissional. Tenho o menor medo de fazer isso, de falar isso, para o desenvolvimento profissional das pessoas. Se vocês depois quiserem, vocês podem pegar minha tese, porque minha tese eu estudo capital humano, não estudo práticas de RH. E aí eu vou verificar que tipo de treinamento leva à competência que leva ao resultado. E eu fiquei espantado quando eu descobri, por exemplo, que para ganhar dinheiro na indústria bancária, o que leva, a grande competência é a experiência profissional. Não é treinamento, não é certificação, não é nada. É tempo de casa, tempo de empresa. Quanto mais velha é uma agência, mais ela ganha dinheiro. Agora, para crédito, por exemplo, os grandes atributos de crédito da indústria bancária é através da certificação.
E para o indivíduo se certificar em crédito, ele não precisa fazer o treinamento, ele pode trabalhar na operação, ou então ele pode aprender em livros, sei lá, lendo, muito mais eficaz do que o treinamento. Então, de maneira que, quando a gente fala em práticas de desenvolvimento profissional focadas em competência, eu não estou falando de treinamento. O que nós precisamos descobrir aqui na Procuradoria é quais são as práticas que geram competência e que vão gerar os resultados. Então, o modelo de competência está preocupado com essas sutilezas, que parecem complexas no primeiro momento, mas não são tão complexas. Quando você mergulha a fundo, né, porque só perguntar para as pessoas que vivenciaram, eles vão dizer o que foi efetivo para ele poder conseguir chegar naquele nível de competência. A terceira dimensão é o seguinte: o modelo de gestão por competência é um modelo de métrica. Aí pode parecer, falar, bom, agora vem a tecnocracia da competência, né? O pessoal fica um pouco incomodado. Eu não gerencio o que eu não conheço. Eu posso gerenciar qualitativamente o ser humano. Seria melhor do que esse modelo. Se eu tivesse do lado de cada servidor um psicólogo do trabalho, fazendo o mapeamento das competências dele frente aos desafios, seria extraordinário. Mas ao final de um ano ele vai entregar um relatório para você de 200 páginas que ele não é cabível. Não é factível, não é operacional. Você pode fazer isso para executivo, para um cargo específico. Você não pode fazer isso para toda a organização. Então o grande problema é o seguinte: eu preciso de um modelo de métrica para entender qual é a competência do meu servidor. E se eu tiver isso, eu conheço um pouco melhor o meu trabalhador. Conhecendo melhor o meu trabalhador, eu sei orientar o seu desenvolvimento, no sentido dele se transformar num profissional extraordinário. Aí eu pergunto, quem não quer ser extraordinário? Quem está aqui e não quer? Só não quer se transformar em um profissional extraordinário quem não ama a procuradoria e quer procurar outra coisa. Não estou dizendo que isso seja ilegítimo, isso não é ilegítimo. Né? Mas a procuradoria tem o direito de saber quem são aqueles profissionais que querem ser extraordinários. Porque são eles. Extraordinário não significa ser melhor do que ninguém. Né? Eu odeio essa história de caça de talento e tal. Isso aí é só discriminação. Né? A ideia, o papel do RH é tentar descobrir o que cada um tem de melhor para o trabalho. Todo mundo é talento, vou descobrir qual é o talento que cada um tem para colocar em ação. Então não estou querendo discriminar, não é isso. Quando eu falo extraordinário, é todo mundo que trabalha bem no serviço é extraordinário. Esse é o sentido, né? Não é o sentido de distinção, de separação, de exclusão. Isso não é tática. Separar as pessoas não é tática. A tática é incluir. Né? Bom, agora, então, olha o modelo simplinho. Não tem complicação, não tem pirotecnia nenhuma. A questão é recrutamento e seleção focado em competência, desenvolvimento de competência, e eu tenho que ver como eu faço isso, a melhor forma, e um sistema de métrica, para eu poder entender as pessoas. Aí você tem uma gestão por competência efetiva. E se lembra que eu falei para vocês que agora eu preciso cuidar do contexto. Se eu não cuidar do contexto, o modelo de competência ele não tem incentivo para operar. E aí o contexto, eu preciso de um sistema de remuneração ou de recompensa, né, para incentivar as pessoas, que, claro, as pessoas trabalham bem, precisam de algum mecanismo de incentivo, e o incentivo não é dar 15º, 16º, 17º salário, não é isso. Você tem várias formas de construir esse mecanismo de incentivo. Né? E aí é até surpreendente que em algumas organizações, por exemplo, eu chego em algumas organizações públicas, o grande sistema de incentivo que a gente pode ancorar é na movimentação de pessoas. Mas fala, bom, mas é o que as pessoas querem, poder trocar de estado, poder trocar de áreas, é um desejo latente. A empresa faz o quê? Ela não faz nada, fica operando na pressão funcional, que é legítima, porque as pessoas querem viver bem a vida. É legítimo fazer pressão. Você não faz nada, o que é que faz? Só fica aquela pressão. E um movimento de pressão, atende um, atende outro, seja lá qual for o critério. O que essas organizações estão fazendo por onde eu passo? Fazem uma movimentação por competência. Ah, você quer ir para tal área? Magnífico, ó. O perfil de competência é esse. Então você estuda aí, a hora que você conseguir, você entra rapidinho. Aí você tira a energia do pedido, às vezes político, que é uma tendência natural, a pessoa quer resolver seu problema, para a pessoa estudar, para a pessoa melhorar o desempenho dela, para ela ter melhores avaliações e poder avançar a vida. Então as coisas na vida são simples. E as pessoas, em essência, são honestas. Quando as pessoas se deparam com um modelo sério, as pessoas caminham nessa direção. Porque o ser humano é bom, em essência, não é ruim. Né? Bom,
Outra dimensão, práticas de gestão participativa, trabalho em equipe e aumento da autonomia dos colaboradores. Bom, isso é uma coisa também extraordinária. Aqui, eu não trouxe aqui as bases da gestão participativa, ela tem 70 anos de comprovação empírica, científica, com pessoas extraordinárias. Não é o Zé da Esquina, nem a universidade de país que não tem pesquisa. Nós temos um cara como o Likert, que tem 40 anos de pesquisa aplicada, 40 anos que ele só tentou provar a eficácia da gestão participativa. Ele, entre outros teóricos que tem no mundo, comprovam que a gestão participativa aumenta os resultados de maneira extraordinária. E ele diz, por que o modelo continua centralizador? Porque as pessoas não querem perder o poder, né? Tem medo de perder o poder. Quando você está diante de uma empresa, por exemplo, que você tem o corpo de acionista fazendo pressão, aí às vezes quando você está mal financeiramente, você tem que tomar decisões, né? E aí eu vejo muitas empresas tendo que, vamos partir para um modelo mais participativo para trazer a motivação, a satisfação e a inovação do empregado. Mas isso é uma prática consagrada. Se vocês tiverem dúvida, eu entrego todos os artigos de altíssimo nível. Gestão participativa é um fenômeno espetacular, né? E não é assembleísmo, não, hein? Não é isso, não, hein? Fora dessa... Na empresa não é assembleia, vamos votar, não, nada disso. Gestão participativa é ouvir as pessoas. As pessoas sendo ouvidas, muitas vezes, elas até concordam com uma direção diferente. Mas elas verificaram que tem possibilidade de conversar. As pessoas, aí essa válvula de escape, as pessoas não ficam mais doentes, o nível de estresse é derrubado enormemente. Claro que você tem que gerenciar, isso dá trabalho. Gerenciar o debate é mais cansativo do que o gerenciar o não debate, né? Isso é evidente, dá um desgaste, mas a produtividade aumenta muito, porque opera no clima, na motivação, na satisfação, na autonomia. Outra prática poderosa é compartilhar conhecimentos e competências. Então o que ocorre? O indivíduo desenvolve a competência no trabalho. Esse é outro foco do modelo de competência, mas ele entra aqui na questão da motivação, como sistema de incentivo. Então o que ocorre? Se o indivíduo entender, ou o servidor entender, que não compartilhar é melhor do que compartilhar, o que ele faz? Ele senta em cima do conhecimento dele. E ele não permite que as pessoas se desenvolvam. Então é fácil verificar. Se eu tenho aqui a Sabrina que manja muito de gestão de pessoas, se ela compartilhar, ela transforma muita gente. O capital humano da empresa cresce, porque muito mais gente vai saber. Se ela não compartilhar, as pessoas não vão saber. O capital humano fica sendo só ela. Aí é uma decisão, como é que vocês querem fazer o crescimento da organização de vocês. Então a ideia é o servidor compreender que se ele compartilhar, ele tem mais valor. Tem que criar um mecanismo de incentivo para isso. Aí você cria na organização um sentido de aumento permanente do capital humano. E às vezes coisinhas simples. Lá no BB nós fizemos uma coisinha desse tamanho. Às vezes não precisa de pirotecnia, e eu insisto nisso. Aí eu descobri esse como, né? Então eu só fiquei sabendo que o Banco do Brasil era uma empresa que trabalhava em equipe muito bem depois que eu saí de lá, né? Quer dizer, isso internalizou. Mas como a gente é obcecado por trabalho de equipe, a gente sempre ficava criando mecanismos para compartilhar o que a gente sabia. E aí chegou no momento da avaliação, e nossa avaliação tinha 5 escalas. E tínhamos 2 escalas de superação. Então era o cara que não tinha competência, tinha pouca competência, tinha competência, né? Tinha muita competência e superava demais a competência. Primeiro que ninguém sabe o que é superar ou superar demais. Isso aqui, o que é isso? Sei lá o que é isso, né? Aí, primeiro que aquela escala eu tinha raiva dela, mas não sabia o que colocar no lugar, né? Aí, quando a gente começou, de fato, a mergulhar no tema, a gente entendeu que competência é. E competência é diferente de resultado, hein? Porque resultado você pode superar, né? Por causa de circunstâncias específicas. Trabalhou mais, superou, não é isso? As pessoas têm mais dinheiro, vendem mais. Né? O meu chefe me ajudou a produzir mais. Resultado é uma coisa, competência é outra. Agora, competência é. Ou seja, se você encontrou uma competência superior, ela se transforma em padrão. Então, competência não tem superação. Olha aí, o sentido poderoso. Porque a sociedade não avança, as competências estão avançando. Então, falei, bom, aí caiu a ficha, né? Falei, bem, simplinho, né? Então, o que eu fiz? Não aplica a competência, aplica pouco, aplica e compartilha. Então, na hora da avaliação, o chefe fica olhando para o empregado. Aplica? Aplica. Levou nota 3. Compartilha? Leva o máximo.
Olha como você transforma a empresa numa avaliação. Claro que essa avaliação tem que ser séria, né? Porque se ela não for séria, não vai funcionar. Então, simplinho. Aí você cria um movimento na empresa. E aí a gente começa a discriminar quem não compartilha. Não no sentido de expor, ninguém quer expor ninguém. Mas na hora que ele lê a avaliação do chefe, fala, você não compartilha, filho. E eu preciso que você compartilhe, porque você é bom para a nossa empresa. Se você é bom, tem que transformar em outros 2 ou 3 em profissionais de alto nível. Percebe? Então isso fica um sentido educativo, pedagógico, extraordinário. Né? Bom, gestão do turnover. Pessoal, isso aqui vocês vão enfrentar isso aqui. Esse é o grande dilema do setor público. Já falei, primeiro porque as pessoas querem movimentar por dentro da empresa, da organização, depois querem movimentar por fora. Porque nós criamos essa carreira pública onde o indivíduo fica pulando. Não critica o indivíduo, porque o indivíduo está no mercado de trabalho, ele está procurando onde ele ganha mais. Se a lei não alcança, ele vai procurar o que é melhor para a vida dele. Não estou criticando o indivíduo. Agora, a empresa tem um dilema. Então vocês podem verificar as pesquisas empíricas, dizendo assim, se você tiver um turnover menor do que a média da sua indústria, e no setor público tem uma indústria, e tem um turnover médio. Se você for abaixo, você tem mais resultados. Se você for acima, você tem piores resultados. Ou seja, resumindo, por exemplo, o turnover na indústria de fast food, ele bate 60%, 70% por ano. O que eu estou querendo dizer? Se uma empresa conseguir ancorar um turnover com 50%, vai ganhar mais dinheiro. Mesmo que o salário fique mais caro. Porque quando você começa a manter mais tempo o trabalhador na empresa, você começa a ter ônus, porque você vai ter plano de carreira, etc, etc. De maneira que, mas mesmo assim, mesmo com esse ônus financeiro, ganha mais dinheiro. Isso está comprovado, pessoal. Científico, isso não é conversa mole. Os caras pegaram multinacionais e tal. E no estudo que eu fiz na indústria bancária, vocês podem olhar lá está publicado, minha tese agora em novembro, e é fenomenal. Turnover um pouquinho abaixo da indústria, os resultados disparam. E por fim, gestão de benefícios e qualidade de vida. Eu falei aqui para vocês que se o indivíduo está doente, ele está no hospital, né? Por isso nós temos que acompanhar o que está com o absenteísmo de cada unidade de trabalho. O absenteísmo ele tem 2 fenômenos, o institucional e o local. O institucional é quando a organização, a pessoa não está satisfeita na empresa, mas na organização pública, é uma insatisfação muito dele, com todo e tal, aí ele começa a ficar doente, ou com o trabalho, porque ele está descontente com o gerente, com o serviço que ele faz e tal. E aí começa um absenteísmo grande, e eu precisamos entender o que está acontecendo, porque isso está batendo na saúde do indivíduo, ele está mal. Né? E aí se eu consigo reconhecer as causas, eu vou lá e gerencio. Né? Quando eu faço pesquisa de clima nas organizações, eu pego 2 elementos que são 2 elementos que controlam muito bem o que está acontecendo, que é o estilo de gestão e o estresse. E também o relacionamento com os pares. Via de regra, se o relacionamento com os pares é ruim, estresse alto da equipe. Então, uma equipe que está brigando, por exemplo, quando o chefe viaja muito, e a culpa às vezes não é do chefe. O chefe tem uma agenda de trabalho, daquelas dinâmicas, um executivo e tal, vive no mundo. O que acontece? Ele sai, ele delega. Nessa delegação, se não há harmonia na equipe, a equipe começa a ter problema, o estresse sobe, mesmo porque o processo decisório fica ruim, né? Porque o chefe ele não está sempre no ambiente, então isso pode ser um problema. Se o chefe sabe, ele começa a cuidar disso. Não significa que ele não tem que viajar mais, mas ele começa a cuidar. Aí as reuniões dele ficam mais qualitativas, debatem mais o fenômeno, né? Quer dizer, é um norteador extraordinário. Né? Agora, de outro lado, se o estilo de gestão é percebido como ruim, o estresse, ele detona. Aí o estresse, existe um efeito de halo. O estilo de gestão ruim carrega tudo para baixo e principalmente o estresse. Então vem a gestão de benefícios e qualidade de vida, a gente vem criando um amortecedor para esses fenômenos. Mas se eu não controlo o fenômeno básico, eu vou fazer qualidade de vida como? Se eu não sei o que está acontecendo no ambiente de trabalho. Aí eu começo a generalizar os benefícios. Generalização não é boa, né? E ela fica sem poder para mudar os resultados da organização. Bom, então nós chegamos no chamado modelo de gestão por competência, que é a chamada principal prática de RH contemporânea. Importante vocês entenderem que competência é nuclear e o clima é suporte, é ambiental. Portanto, tem um clima bom, maravilhoso na minha organização. Não tenho competência, não adianta nada. Vamos se amar aqui dentro e não vamos chegar nos resultados.
Mas eu tenho competência extraordinária. Mesmo com o clima ruim, ainda consigo atender o meu contribuinte e o meu servidor. Então, competência nuclear. Ela é o foco principal, né? Bom, e a gente poderia definir o seguinte, que a noção de competência no trabalho, ela significa as combinações sinérgicas de conhecimento, habilidade e atitude expressa no desempenho profissional, no âmbito de determinado contexto ou estratégia. Eu tenho que explicar essa definição, porque nessa definição eu, o Hugo e o João Batista ficamos 6 meses. E o nosso desafio era bem simples. O nosso desafio era, ao fazer a definição, nós temos que orientar todo o modelo de gestão por competência nas empresas. Pode parecer uma loucura, mas não é. O conceito tem que ser simples e tem que ser aplicável. Então, a primeira questão que a gente coloca é o seguinte, olha, gestão por competência tem a ver com combinação sinérgica de conhecimento, habilidade e atitude. Isso aqui não é jogo de palavra de autoajuda, né? Na autoajuda a palavra sinérgica deita e rola, né? Não é nada disso. Por quê? Porque aconteceu o seguinte fenômeno. Muitas vezes chegava uma área para mim e falava assim, Carbone, o teu processo de seleção é horrível, seleção interna. É horrível, rapaz. Muda esse negócio. Eu falei, mas por que muda? Ah, porque você foca demais na questão comportamental. Você tem que focar na questão cognitiva. Eu falei, cara, mas precisa de uma harmonia. Competência é conhecimento, mais habilidade, mais atitude. Eu preciso harmonizar o comportamento no trabalho. Não, mas não é isso, cara. Quem dá certo é o cara que tem cognição. E eu ficava inseguro, né? Até o dia que o pessoal da área de TI, isso eu estou falando para explicar só a primeira fase ali, né? Cara, o sujeito da área de TI chegou perto de mim e falou assim, Carbone, ou você faz o que eu estou te falando, ou eu vou procurar um cara de fora. Aí você vai passar vergonha com o presidente da empresa. Você resolve aí o que você quer fazer. Eu falei, o que você quer? Ele falou, cognição. Eu falei, então tá bom, cara, eu vou fazer do jeito que você quer. Vamos ver o que é que dá. Eu fiz do jeito que eu quero, nunca deu, não deu certo. Então eu tenho que fazer do jeito que você quer. Eu vou fazer. Aí nós bolamos uma certificação em TI para a empresa de TI do BB. Tem 3.500 funcionários lá dentro. É a maior empresa de TI isolada do Brasil. Aí nós fizemos um sistema de certificação. Certificação não é treinamento, hein? E nós publicamos para a empresa, olha, quem tiver certificado nisso aqui, vai direto. Vamos fazer uma seleçãozinha bem rapidinha, ainda focada em cognição. E o cara, quando eu topei, ele falou para mim, Carbone, eu não estou preocupado se você vai me trazer um cara chato e um cara legal, um cara encrenqueiro ou não. Porque o cara que tem perfil de TI, a gente vê logo. É aquele cara que se mergulha no computador, resolve os problemas. E ele costuma ter um comportamento diferente. Você vai vetar esse comportamento. Com essa certificação, nós vamos ter um ganho extraordinário. Pessoal, vocês não sabem o que ocorreu. Foi a coisa mais espetacular. Com a implantação do sistema de certificação, a qualidade do serviço em TI melhorou muito. Por quê? Porque o foco principal em TI é cognição. E quem tem cognição tem habilidade, porque é impossível num computador você não ter cognição e habilidade, porque isso está casado. Não é assim? Você que está concordando comigo, não é? É assim mesmo, é bom você me concordar, porque são meus apoios na palestra, mas muito legal. Então, o que ocorre? Eu não preciso de atitude. Não, claro, vou pegar um louco, aí às vezes tem, né? Escapa, né? Mas isso aí dá para pegar, porque o cara que é muito fora de padrão, ainda você consegue pegar. Agora, se eu estou falando de um gerente, se eu vou nomear um gerente de alto nível, eu vou olhar mais habilidade e atitude. Porque a questão da cognição é óbvia, ele já desenvolveu. Agora, se eu nomeio ser gerente que nunca viu nada da área, a culpa é minha, não é do indivíduo. Não é do gestor que está ocupando o cargo. Aí é um problema de falta de responsabilidade minha. Então, de maneira que existe uma combinação sinérgica, e eu preciso encontrar qual é para cada espaço ocupacional. 2, expressas pelo desempenho. Não há competência sem desempenho. Por quê? Porque a competência é o domínio, né, da cognição, da habilidade, da atitude para algum resultado. Então tem que ser expressada no desempenho. No âmbito de um contexto ou estratégia. Perceberam? Porque eu preciso colar a competência do indivíduo ao contexto de trabalho e à estratégia organizacional. Portanto, com essa definição, você gerencia o modelo. E aí vocês já entenderam, né, que o primeiro passo de você operar o modelo de competência é mensurar as competências dos trabalhadores e é entender quem é o meu servidor. Meu porquê? Eu preciso valorizá-lo. Eu só posso valorizá-lo se eu conhecê-lo. E não significa que aquele que não tem competência, eu vou valorizar. Como? Ajudando ele a desenvolver competência.
Você já viu qual é o benefício, né? Qual é o efeito colateral extraordinário? Conheço o meu servidor, vejo a base de competência que ele precisa e já começo a ajudá-lo nessa incorporação. E quando a gente vai medir competência profissional, vai mensurar, a gente pensa em 4 dimensões. Então nós temos 2 dimensões que são mais exógenas à organização e 2 que são mais endógenas. E o modelo de mensuração também é bem simples. As 2 dimensões mais exógenas à organização é o chamado currículo vitae dele, onde tem a base de cognição, que é a formação pessoal, e tem a experiência de atuação funcional dele numa empresa ou em várias organizações. E as 2 dimensões mais endógenas é porque são mais vinculadas à organização, ao interesse da estratégia. Eu preciso conhecer quais são as habilidades específicas que esse indivíduo tem para o meu contexto organizacional. E preciso saber qual é a produção dele, a qualidade dessa produção. Então, analogamente, o indivíduo conhece a madeira, né, base cognitiva, ele é marceneiro ao longo de 10, 20 anos, então é a base de experiência profissional. Na minha empresa, ele faz telhado, ele equilibra, né, madeira num prédio, né, e por fim, ele faz 10 telhados por ano com qualidade. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho o que eu chamo de inventário de capital humano profissional, e a partir daí, com uma utilidade espetacular. Espetacular. Você, com um inventário desse, você coloca lá base de cognição, de habilidade, de desempenho, então aperta o botão, aparece. Você monta uma equipe online ali, 2 minutos. E aparece opções. E se você pontuar, você fala, não, eu quero um cara com mais habilidade, um cara com mais produção, põe lá, já aparece o pessoal ranqueado. É isso que nós temos operando no Banco do Brasil, é a melhor ferramenta. E me inspirei no Exército Brasileiro, que tem uma outra lógica. Mas também, 2 minutos, ele sabe quem são os caras bons, né? Quer dizer, a gente não pode deixar de experimentar a experiência de organizações centenárias, né? Como o Exército, como o Banco do Brasil. São empresas centenárias que são boas, não é porque trabalhou Carbone, o João, a Maria. São boas porque tem 200 anos de experiência, por isso que são boas. Aí já apanharam muito e descobriram os mecanismos adequados. Bom, então nós podemos dizer o seguinte, que o modelo de gestão o modelo de gestão por competência se propõe a planejar, aí eu preciso conhecer as competências do meu trabalhador e preciso conhecer as competências necessárias em cada espaço ocupacional, né? A captar, aí eu atrair competência para a minha organização, seja interna, seja externa, né? A desenvolver essa competência, né? E avaliar, aquilo que eu falei para vocês. Nos diferentes níveis da organização, as competências necessárias a se alcançar os objetivos. Então, o objetivo é gerenciar o gap. Aí vem esse negócio do gap. O gap parece óbvio e parece que não é óbvio ao mesmo tempo. Aí nós vamos ver que eu vou explicar, ele vai ficar sem empenho. Também eu gosto das coisas, tem que ser simples, né? Se os caras não entenderem, o pessoal não entender, não adianta nada, né? Gerenciar o gap de competências eventualmente existente na organização, procurando eliminá-lo ou minimizá-lo. E a denominada lacuna, ou gap de competências, diz respeito à discrepância entre a competência necessária à consecução dos objetivos e aquelas de que a organização dispõe. Sempre no sentido, eu não tenho que colar a competência pessoal à competência organizacional. Estão lembrados daquela metáfora que eu comecei no início da palestra? Como é que eu colo? Eu tenho que ver o gap, o que falta para ele poder vincular o trabalho dele aos resultados e à estratégia. No que ele cabe, naquele cotidiano que ele faz. E aqui tem a forma, tem um gráfico, não sei se ele é intuitivo, mas as competências, quando elas são estáticas, no tempo, o eixo X é tempo, ela é declinante. Então, se você ficar com uma competência congelada e não melhorar, ela decai. Socialmente, né, ou organizacionalmente, as competências são ascendentes, porque a empresa está indo para frente, não vai para trás. Então, se você estiver aqui, você tem mais competência do que a empresa precisa. Mas o normal é aqui, você ter menos, isso é o normal. A gente está sempre precisando de alguma coisa a mais, né? E aí, mais simples ainda, o indivíduo tem as competências pessoais deles, que, volto a dizer, sempre são extraordinárias. Se a pessoa está viva aqui, é porque é extraordinário. Esse é o sentido, né? Não esquecer isso. Estar vivo é ser extraordinário, hein? Vocês sabem o que é. O que vocês têm que fazer para estar vivo e bem, ser respeitado, né? Então, não estou diminuindo ninguém, pelo amor de Deus. Mas, existe um gap vinculado aonde a empresa precisa chegar. Quando eu colo esse gap, as competências pessoais se transformam em quê? Em competências profissionais. Então, de maneira que você tem uma luz, é como se fosse uma lupa, né? Estou iluminando.
Tenho que iluminar o gap desse indivíduo. Essa é a minha responsabilidade. Vocês já estão vendo que eu preciso de um gestor que faça isso, né? Se meu gestor não fizer isso, o modelo de competência não funciona. Porque quem vai iluminar? Tá, um outro colega pode ajudar, mas o gestor tem um papel de ser coach, né? E quando vocês veem o mundo inteiro fazendo seminário de gestão para transformar gestor em coach, você fala, ah, esses caras estão fazendo... Não, as coisas não crescem no mundo, né? Tirando um pedaço da autoajuda, porque tem outro que é bom, né? Mas tirando um pedaço da autoajuda, esse negócio de coach é extraordinário, porque eu preciso desenvolver as pessoas. É assim que o conhecimento ele navega na sociedade. Bom... E eu preciso descrever as competências, né? Então eu tenho aqui as competências, a descrição de competências é a minha ferramenta para compreender as competências desejadas em cada espaço ocupacional. E eu tenho que descrever as competências organizacionais e individuais. E por que as organizacionais? Porque das organizacionais já derivam algumas competências individuais que são universais para todos os indivíduos. Por exemplo, quando eu passo pelos tribunais, eles falam uma obsessão em celeridade. Não é extraordinário? Eu fico orgulhoso. Falo, os caras querem fazer mais rápido e tal. Isso é magnífico. Eu não tenho que ter uma competência de celeridade para todos os servidores? Percebe a lógica? Então, você mapeou a competência organizacional, você já puxa algumas que são universais. Você dá o tom. Então, eu dei um exemplo, pode ter outros. E agora, eu preciso olhar as competências individuais do espaço ocupacional que ele ocupa. Porque ele vai ter as demandas daquele processo que ele responde, né? E como é que elas têm que ser descritas? Com clareza, objetividade e precisão. De maneira que o desafio, que nem eu falo no grupo de trabalho que a gente está trabalhando aqui, quando a gente acabar de descrever as competências de uma área, o servidor tem que puxar aquelas competências, tem que traduzir o que ele tem que fazer. E ele vai ter, primeiro que ele tem identidade profissional, porque tem clareza, né? O cara que não sabe o que faz não tem identidade profissional. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, dizendo que não tenha hoje, hein? Não é isso que eu estou querendo afirmar. Estou dizendo o seguinte, mas fica melhor, né? Fica mais claro. Né? A dignidade profissional dele cresce. E a responsabilidade também, né? Aí não tem subterfúgio, né? Então, a descrição de uma competência individual representa um comportamento passível de observação no ambiente ou contexto de trabalho. Já começa por aí. Por isso tem que ser descrita de maneira simples e objetiva, né? Expressa uma capacidade desejada desse profissional naquele espaço. Indica uma expectativa da organização em relação ao desempenho dos seus servidores. Então temos exemplos aqui, ó. Formula planos e estratégias operacionais. Só tem um verbo, formular, planos e estratégias operacionais, que é um objeto de ação, né? Estabelecendo objetivos, ações, atribuições, prazos e prioridades, condição ou critério. E aqui, isso aqui é para um gerente de projeto de uma empresa de consultoria. E para um tribunal superior, redigir minutas de atos e portarias, verbo, mais um objeto de ação, minutas de atos e portarias, com clareza, já dou critério e objetividade, utilizando corretamente as regras gramaticais. Então, de maneira que é algo que o gerente avalia e o próprio servidor tem clareza do seu papel. Como vocês viram, com a implantação do modelo de competência, RH se transforma num parceiro estratégico. Não que ele não era. Mas fica muito mais claro o poder de fogo da área de RH. Porque, claro, pessoal, não esqueça o seguinte, a área de RH somos nós. RH, gestão de pessoas, somos nós. É só o que existe, porque a organização é uma metáfora. Isso é importante. Dentro da Procuradoria-Geral da República tem os servidores. Tirou os servidores, ela acabou. Claro que não vai acabar, porque esse sentido... Mas o que eu quero dizer é que somos nós. Então, é a coisa mais importante, somos nós. Tem outra coisa mais importante? Não tem. Então, a área de planejamento, junto com a direção da organização, estabelece a estratégia e estabelece os resultados, o desempenho. Não é isso que faz o planejamento? Temos alguém aqui do planejamento estratégico? Temos vários. Temos aqui estratégia e desempenho. O que está entre estratégia e desempenho? Está a competência, que nós já vimos que o desempenho, competência é um meio para se chegar ao resultado. E para se chegar na competência, o que eu preciso? Preciso de um sistema de aprendizagem. Volto a dizer, não de treinamento. Eu não sou contra treinamento, pessoal. A minha vida inteira eu fiz treinamento. Eu preciso encontrar o sistema de aprendizagem adequado para cada espaço ocupacional. Para chegar na competência e chegar no desempenho. Mas olha que extraordinário. Uma empresa que aposta nisso, o que ela faz? Ela sabe, ela tem que montar um sistema de aprendizagem para chegar na competência, para chegar no desempenho. Mas quando ela fez isso, o sistema volta para trás com força. Por quê? Porque quando eu formei alguém competente, ele se transforma em um professor e esse professor melhora a estratégia. Isso é chamado ciclo virtuoso.
Quanto mais você aposta daqui para baixo, ele mais se fortalece daqui para cima. Perceberam? Isso é extraordinário. Uma ideia simples, muito poderosa. Podemos ver esse círculo virtuoso da competência numa outra perspectiva. Vou mostrar duas outras perspectivas, que vocês vão ver que vai ficar bem clarinho como é que o modelo de competência ele entra. A empresa estabelece uma estratégia. Junto com a estratégia tem os resultados que precisam ser alcançados. Essa estratégia, ela alinha a competência da organização. Vocês vamos agora agir nesse campo de ação, eu preciso de competência nesse campo de ação. A competência da organização, ela indica competências profissionais desejadas. Se estou entrando no novo campo de ação, preciso de pessoas que saibam fazer isso. A competência profissional desejada busca competências pessoais próximas dela, né? E, ao encontrar essas pessoas, sempre vai identificar um gap de competência para que a pessoa, né, possa, através da aprendizagem, suprir isso e poder adquirir a competência profissional. Adquirida a competência profissional, eu realizo a estratégia. Então, eu tenho aí o chamado círculo virtuoso da competência. Podemos ainda enxergar esse modelo a partir de uma outra perspectiva, do sistema de avaliação. Então, olha só, o modelo de gestão de competência, ele parte da estratégia. Portanto, a organização tem uma missão, tem uma visão a ser alcançada, isso vai fazer com que ela tenha os objetivos estratégicos e as metas, né? Desempenho sempre é o norteador da competência. Competência é meio. Muito bem, os objetivos estratégicos e as metas vão direcionar o desenvolvimento de competências organizacionais. Aí entram as pessoas, tá vendo? Primeira dimensão aqui, empresa. Segunda dimensão, pessoas. As competências organizacionais, elas apontam para competências profissionais. Ocorre que as pessoas têm as suas competências pessoais. E a diferença entre as competências profissionais e pessoais é o gap. Que todo modelo de competência leva a identificar o gap. Esse gap pode ser suprido com a educação corporativa. Não estou falando com treinamento, eu volto a insistir, né? A chave do cofre é saber como eu desenvolvo. Posso desenvolver com um estágio, posso desenvolver com orientação gerencial, posso desenvolver com vídeo, com livro e com treinamento. A educação corporativa entra e eu vou criar um mecanismo de controle. E aí isso é importante, pessoal. Você dá o treinamento, dá o desenvolvimento, mas não controla. E agora? O modelo de competência, ele vai trazer um mecanismo de controle. E esse mecanismo de controle, ele tem duas perspectivas, né? Tem um sistema de avaliação, então você vai lá, avalia se o indivíduo cumpriu as metas e avalia se ele apresentou as competências no trabalho, né? Então, competência é uma visão quali. Então, por exemplo, atendeu com cortesia o contribuinte e meta atendeu 10 contribuintes. Esses dois trabalham de maneira conjugada. Você separou meta de competência, já não funciona muito o modelo, porque eu não tenho referência de desempenho. Então eu posso controlar através da avaliação, tá vendo? Eu coloquei aqui, ó, você tem um sistema de avaliação, você avalia as metas e as competências, e tem um sistema de certificação. E o que mais avança no mundo é o sistema de certificação. Então você certifica competência de maneira ampla ou certifica conhecimento. Hoje, por exemplo, na área de TI, você não entra lá se você não apresentar a sua certificação em Java, em Windows. Você fala assim, mas lá é diferente. Não, isso está no mundo inteiro. O modelo alemão, por exemplo, está todinho. O modelo alemão, você vai querer, quem controla o sistema de certificação da Alemanha são os bancos. E é por aí que vai avançar. Mas por que banco? Porque a ideia, ela é bem simples, né? Isso foi o que eu quis sempre fazer aqui no Brasil, mas infelizmente não consegui. A lógica é bem simples. A sociedade avança com investimento. Faz sentido? Ela avança com o investimento. Então, vamos crescendo, né? O investimento faz a sociedade avançar. Então, as organizações têm que ir aos bancos, em algum momento da sua trajetória. Ao chegar no banco, o banco vai exigir certificação para todo o processo aonde você quer investir. Então, lá, quero plantar abóbora. Tá bom, me traz a certificação da semente, me traz a certificação da terra, que você arou, ela está preparada, me traz a certificação do indivíduo que vai plantar, me traz a certificação de onde você vai armazenar, me traz a certificação de onde você vai transportar. Aí você leva o dinheiro que você quiser, porque você tem competência. E gente competente não é bandido.
Por quê? Porque a energia dele está para o desenvolvimento, não está para outras coisas. Modelo simplinho, Deutsche Bank, pode olhar, ancora o modelo de certificação nacional, isso era meu sonho, né? Quer dizer, eu montei o sistema de certificação de conhecimento no BB porque não consegui fazer, não vou falar nada porque não consegui. Aí eu falei, bom, não me ajuda, não vou fazer aqui no BB, e nós montamos o sistema simplinho, 13 certificações focadas no funcionamento da indústria bancária. E aí apareceram efeitos colaterais que eu não imaginava. Quando eu dava treinamento, doutor Lauro, os caras ficavam me reclamando de professor, de cadeira, de mesa, do horário, do dia, era reclamação. E eu tinha, numa empresa de 100 mil pessoas, eu tinha filas de telefonema e pessoas para reclamar de mim. Aí eu falava, mas que história é isso? Eu não paro de dar. Quanto mais dou, mais as pessoas reclamam. Tem uma coisa errada. Quando as pessoas reclamam demais, alguma coisa está errada. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não, primeiro que esse treinamento não está dando certo, vou ancorar no sistema de certificação. Aí nós cheguei para o funcionalismo e falei assim, a partir de agora, o que eu quero é que vocês se certifiquem em crédito pessoa física, crédito pessoa jurídica, negócios internacionais, agronegócio, o sistema de bancário. Claro que vinculado ao espaço ocupacional. Entregava uma cesta de certificações e cada profissional escolhia, junto com o seu gestor, com o seu diretor, a cesta adequada. E aí eu percebi, primeira coisa, que o indivíduo ia se capacitar, não era com os treinamentos que eu montava. E uma vez eu fiz uma reunião com um monte de molecada lá, e perguntei para eles, mas por que vocês não usam esse treinamento? Ele falou, porque tem o bonequinho com a tua cara. Você fez para se valorizar. E esse treinamento tem começo, meio e fim. Eu falei, mas como, meu caro? O treinamento tem que ter começo, meio e fim. Ele falou, tem, para você, né? Eu não, eu quero ir primeiro poder visitar o fim. O teu treinamento à distância, por exemplo, você não pode visitar o fim, porque você bota uma ditadura de passagem aqui. E eu quero ver se vale a pena eu continuar. Aí como eu vi que vocês fazem a coisa para vocês mesmos, eu fui buscar esse livro no sebo aqui, que é muito melhor. E eu via alguns PDFs rodando de livro de 1970. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? As pessoas estão estudando onde o conhecimento é efetivo. E com isso o sistema de certificação passou a orientar o nosso modelo de capacitação. E passou a controlar o nosso desenvolvimento profissional. Então isso aqui é poderosíssimo, certificação tanto de competências como de conhecimento. Ocorre que isso faz com que a gente controle o gap e o gap faz chegar às competências profissionais. Mas tem um outro detalhe, o indivíduo ele pode desenvolver as competências profissionais através da educação permanente. Não precisa ser através da empresa. Ele vai na web, ele vai na biblioteca. E ocorre que essa educação permanente ela não concorre com a educação corporativa. Ela simplesmente é alternativa. De maneira que, da mesma maneira, eu vou levar quem faz a educação permanente, não a corporativa, por sua conta e risco, ou até com apoio da empresa para se autodesenvolver, eu vou levar esse indivíduo o quê? Para o sistema de controle. Não me interessa como ele desenvolveu o conhecimento. Isso não interessa a forma, me interessa o conteúdo, me interessa o domínio. Então o modelo de competência tem esse olhar, você vê que é um olhar diferenciado. Muito bem. E aí alcançamos a competência. Muito bom. Aí, de uma forma geral, pessoal, eu estou no final, agora eu vou apresentar só as práticas de gestão por competência que são mais comuns nas empresas que eu visitei e falar rapidamente do projeto aqui, de maneira que em 5 minutos estou terminando, que é o tempo que eu tenho. Então, olha só. Quais são as práticas de gestão por competência que eu tenho visitado nas empresas e que vi que deu sucesso? Um sistema de recrutamento e seleção por competência, como eu já falei, programas de avaliação do desempenho por competência, avaliar meta e competência, programa de movimentação por competência, fazer as pessoas trocarem de posições, mas trocar desde que tenha competência para o trabalho, treinamentos para o desenvolvimento de competência, remuneração variável ou recompensa baseada em competências e no desempenho, sistema interno de certificação de conhecimento que está avançando, o Sebrae agora está implantando o dele no Brasil inteiro, programa de formação superior, você apostar em graduação, MBA e pós-focado, não qualquer coisa. Você discutir com o servidor qual é a melhor formação para a organização. Né? Compartilhamento continuado de conhecimentos, como? Com formação de educadores e multiplicadores, e você incentivando a atuação ativa desses multiplicadores, e o sentido não é só o educador em sala de aula, é todo aquele que vai multiplicar, mesmo no ambiente de trabalho.
nós criamos um programa no Banco do Brasil chamado Fazendo e Aprendendo. E aí é o colega do lado que ensina. E quem ensina ganha uns pontinhos para ascensão profissional, né, ganha uma distinção. Isso mostra, olha, não, a gente acredita que você é bom para ajudar o capital humano da empresa a crescer. Ascensão profissional baseada no mérito, né, nas competências, no desempenho e na experiência. Né? Porque a experiência é âncora. Bom, e chegamos agora no programa de competências da PGR. Bom, eu visitei o mapa estratégico do Ministério Público Federal e eu vi que nas suas várias perspectivas do BSC, 3 questões importantes aí que trata da questão das competências. Né? Então, um item que fala de aprendizado e crescimento, desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos membros, dos servidores, né, que são as competências. Nos processos internos, implementar a gestão do conhecimento, quer dizer, vocês estão declarando que vocês querem compartilhar, né, o que sabe, né, e com isso a gente vai alcançar, né, atender a sociedade. E tem também o projeto, nas iniciativas e projetos estratégicos, tem um modelo de gestão de pessoas por competência, que é um projeto que visa instituir o modelo de gestão de pessoas, né, mais adequado à realidade de trabalho do Ministério Público Federal. Tem como objetivo migrar o sistema de cargos tradicional da administração pública para o sistema de competências, mais moderno e condizente com a realidade da instituição. Quer dizer, profundamente aderente a esse avanço, né, nesse método de trabalho da área de gestão de pessoas. Bom, as fases do projeto de competências da PGR tem o primeiro, a capacitação da equipe gestora, que é um conjunto de profissionais que vão lidar diretamente com esse fenômeno. E para isso foram feitas cursos e oficinas. Então nós temos o curso de competência e oficinas em cada fase do projeto. E aí nós temos aqui, ó, a capacitação da equipe gestora, que eu mostrei. Depois temos o mapeamento das competências organizacionais, exatamente para a gente começar a contaminar as competências individuais. O mapeamento das competências gerenciais, que é o primeiro passo desse projeto, é agir sobre o segmento de gestores, que é importante, que é quem vão ser os líderes do modelo de competência na organização. A validação das competências, né? A montagem da avaliação das competências gerenciais, né? Quer dizer, se eu tenho já as competências descritas, eu posso avaliá-las, né? E aí depois aplicar essa avaliação, né? Acompanhar e dar feedback para que o gerente possa melhorar a sua base de competência e capacitá-lo adequadamente para as suas funções. E por fim, a comunicação do modelo para toda a organização e o manual de orientação aos avaliados e avaliadores. Muito bem, pessoal. Então era essa, eu agradeço muito e eu fico à disposição, se tiver tempo, para quaisquer questionamentos que a plateia tenha. Muito obrigado. Bom, professor Carbone, muito obrigado. Há alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma observação? Me informaram que o Márcio quer... Não? Sim? Que o Márcio Medeiros, lá da ANGE, iria fazer o fechamento. Palavras aqui, aproveitar a apresentação do professor Carbone, para dizer que, às vezes, nós procuramos talentos, né? Como o professor disse, estamos em busca de coisas externas, em busca de coisas modernas, mas a realidade e o nosso avanço está aqui interno, né? Então, a gente fica procurando gestão de competências, o que os órgãos estão fazendo, e o professor acabou de explanar aqui tudo o que ele disse, que nós estamos no caminho certo, a Secretaria de Gestão de Pessoas está se esforçando, tem uma equipe, e eu acredito realmente no trabalho que está sendo feito por essa equipe, um trabalho bem pautado, organizado, o professor apresentou as fases aí, estão aderentes ao que tem de mais moderno na administração. A gente precisa, como servidor, primeiro acreditar naquilo em que a gente participa. Ontem eu estava fazendo a apresentação para os novos servidores e dizia que, independente se você vai ficar aqui muito, pouco ou longo tempo, o tempo que você ficar aqui, construa relacionamentos, construa a sua carreira, e o professor veio aqui para realmente afirmar isso. Se você quer ter uma carreira de sucesso,
você vai precisar construir quando o tempo e a qualidade do seu tempo onde você estiver. E isso não se faz de uma hora para outra, né? Se faz, ele até citou aqui um tempo de uma dezena de anos, aí, uma década, para você poder chegar em algum lugar. Então, acho que todos nós aqui, que estamos participando desse processo de modernização do Ministério Público Federal, a gente às vezes costuma dizer, eu tenho escutado diversos casos, mas cadê o planejamento? Não chegou aqui. E se vocês tiverem a oportunidade de terem acesso ao site da modernização, olharem lá o que está acontecendo, passarem a prestar mais atenção nos resultados que estão correndo, terem acesso ao relatório de gestão que vai sair em breve e vai ser publicado, vão perceber os avanços que o Ministério Público já federal teve de 2010 para cá. Agora, uma mudança de uma cultura, seja ela organizacional e especialmente mudanças individuais, ela não vai ocorrer de uma hora para outra, né? Elas serão necessariamente mudanças incrementais. Mas eu já consigo perceber resultados bastante concretos da mudança do Ministério Público Federal e é muito gratificante ver uma pessoa que do maior gabarito que estuda essa área e vem dizer que o que a gente está fazendo está no caminho certo, está no caminho correto. E eu acredito de fato nisso e dou parabéns para a Secretaria de Gestão de Pessoas. Era isso. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. O projeto está começando, a gente tem muito que caminhar, contamos com o apoio dos estados, temos parceiros, e que as parcerias continuem, que o apoio continue. Muito obrigada, doutor Lauro, doutor Danilo, pela presença de vocês. E, professor Carbone, muito obrigado, não só por hoje, mas por estar nos acompanhando nesse trabalho, a toda a equipe do projeto de gestão por competência. O pessoal tem se desdobrado e tem feito isso porque realmente acredita. É uma equipe muito boa, tecnicamente estão bem preparados e vão contribuir muito com a casa. Muito obrigada a todos e boa tarde.